Eu gostaria agora de falar do Ricardo Cravalbim. É desnecessário, mas para mim é uma questão não só da obrigação da minha função de mediador, mas também de um admirador, de um jovem que tinha por volta de 18, 19 anos e que queria ser tudo. Eu queria ser jogador de futebol, não deu certo. Queria ser motorista de caminhão, também não deu certo. Mas queria ser comentarista de música popular. E fui assistir um curso de uma semana que o Ricardo Cravalbim ministrou no Teatro de Arena Sérgio Cardoso, em Maceió, organizado pelo radialista Edécio Lopes. E a partir daí, o meu encanto pela figura do intelectual, do Ricardo Cravalbim, foi aumentando, né? Se nós imaginarmos que se o Ricardo tivesse feito na vida apenas, que não é apenas uma coisa comum, trivial, criado o Museu da Imagem do Som, já é uma obra que imortaliza. Só isso aí já imortalizaria o Ricardo para a história do nosso país. Mas só que ele não criou só o Museu da Imagem do Som. Além da sua obra, que aqui eu tenho o Canto da Bahia, de Chiquinha Gonzaga a Paulinho da Viola, da necessidade do fazer popular, Índia, um roteiro bem mal-humorado, mal-humorado, MPB, a história de um século, e essa obra monumental, e essa é monumental, não é que eu gosto de elogio fácil, não. Quem está dizendo que ela é uma obra monumental e importante para a humanidade é a Unesco, que declarou para os 4 cantos do mundo como uma obra única, um dicionário único no mundo de música popular. Então, esse conjunto da obra, da vida do Ricardo Cravalbim, não é uma coisa trivial no Brasil. Não é uma coisa que você possa encontrar em qualquer botequim, em qualquer esquina. E essa figura, ela é, sobretudo, tem o espírito carioca, mas tem a alma penedense e a alma alagoana. E isso eu percebi em novembro, na penúltima vinda do Ricardo a Alagoas, nós fizemos aqui um roteiro sentimental em Penedo, eu, ele e Vânia. Fomos ao cemitério tentar localizar túmulos dos seus parentes, das pessoas com quem ele se relacionou na infância, etc. Encontramos alguns, mas não encontramos os parentes que ele desejava encontrar, né? E por último, para fechar a minha alegria em mediar uma mesa com a qualidade dessas pessoas, Ricardo, eu conheço a Vânia desde 2011. O primeiro presente que eu recebi de namoro não foi flores, não foi roupa, perfume, nada disso. Foi o dicionário Cravalbim que ela me deu de presente. Porque eu estava querendo produzir, não sei se vou conseguir, um dicionário da música alagoana. E estava fazendo uma série de verbetes até que um técnico de computação foi consertar e detonou o meu computador e foi embora o que eu estava iniciando como um dicionário. Eu vou agora, um dia, refazer esse trajeto. Então, essa apresentação, um tanto quanto sentimental e amorosa, ela é muito mais do que isso que eu estou falando, do bem-querer, da amizade e da admiração que eu tenho pelos dois. O nosso outro escritor, o Franklin Carvalho, é uma figura que, com a pouca idade que tem, já se destaca no mundo literário brasileiro. E há uma possibilidade crescente de se tornar ainda mais importante como escritor brasileiro. Porque os temas que ele vem tratando são temas que dizem muito de perto a alma do povo brasileiro, do povo baiano e agora do povo alagoano através de Penedo. Então, quando você liga toda essa sua criação e traz da Bahia
pelo São Francisco, um personagem e um ambiente que se passa também em Penedo, significa que essa cidade de Penedo, que é uma das grandes definições que eu vi ontem do poeta Ângelo Monteiro, que eu acho que é uma coisa perfeita para Penedo. Penedo é uma cidade religiosa, mas é uma cidade, não foi sacra que ele usou, mas monástica. E até os seus bares são oratórios, de tão silêncio, de tão tranquilo. Então essa para mim foi a melhor definição da cidade de Penedo, porque Penedo, para encerrar, Penedo foi a primeira grande cidade que eu conheci na minha infância. Eu nasci em Anadia, apesar de Anadia ser uma cidade já bastante antiga, mas é uma cidade muito pequena. E Penedo, para mim, foi a cidade mais importante da minha infância que eu conheci. A mais bela, sem dúvida, é uma das mais belas que eu já conheci por onde eu andei. E é uma das cidades que eu mais gosto, que eu mais amo, e é uma das cidades que eu mais tenho escrito é sobre Penedo. Então, eu queria passar a palavra ao nosso cronista Carlito Lima. Alô? Alô, boa noite. Eu antes quero dizer da minha satisfação em estar aqui em Penedo. Eu tenho um vínculo com Penedo, primeiro, porque Penedo eu sempre tive uma admiração quando eu era jovem. E depois que eu casei com a família, com a Vânia que está ali, que é da família de penedenses puro sangue, que era o doutor Danilo de Freitas Cavalcante e o senador Antônio de Freitas Cavalcante, esses dois grandes penedenses. E a Vânia, inclusive, foi promotora pública aqui em Penedo. Então, eu tenho essa satisfação e essa honra por Penedo. E Penedo é uma cidade lindíssima. Eu estava dizendo ali na esquina que Penedo é uma cidade para se viver um grande amor. Essa que é a verdade. Então, meus senhores, como o Magela disse, eu sou um ex. Eu sou ex-capitão do Exército, ex-prefeito da Barra de São Miguel, ex-ambientalista, ex-construtor, ex-presidente da escola de samba Unido do Poço. Eu só não sou ex-marido, há 52 anos que eu estou ali com a galera. Então, a minha vida foi atribulada, principalmente no tempo que eu era do Exército. Quando, em 1964, começou a ditadura, eu servia no Recife, na 2ª Companhia de Guarda, e lá era a tropa de elite do 4º Exército. E ficou preso no meu quartel as figuras mais importantes que tinham a intelectualidade do Nordeste. Ficou preso o Arraes, que era governador de Pernambuco, Pelópio da Silveira, que era prefeito do Recife, Julião, Abelardo da Hora, Paulo Freire, Paulo Cavalcante, e eu tive um contato direto com esse pessoal o tempo todo, e tive muitas histórias com eles, não é que se eu for contar aqui, atravessa meu tempo. Cheguei a namorar a filha de um preso, aí o general mandou eu acabar o namoro, não acabei, aí eu fui transferido, me botou transferido lá para Roraima, passei 2 anos entre os índios, né? E outras histórias desses tipos. Então, eu gostava de contar, mas aí o próprio Magela e meu irmão Lelé, rapaz, por que você não escreve um livro? Eu resolvi, então, escrever esse livro, Confissões de um Capitão. E eu conto um bocado de histórias aqui. É um livro de memória que eu conto uma realidade que, aliás, é o único livro que é contado por um tenente daquela época. Tenente daquela época. Tem mais de 400 livros sobre 64,
mas a maioria é de jornalistas, ou de generais, ou de historiadores, pesquisadores, mas quem viveu mesmo lá, talvez seja um dos únicos livros, seja esse. E teve uma repercussão tremenda. Eu não esperava essa repercussão. Eu lancei em Salvador, lancei em Recife. Para mim foi a maior satisfação. Quando eu estava em Recife, começou a chegar os ex-presos políticos para o lançamento do livro. Eu não tinha convidado ninguém, tanto que o dono da livraria era crente e disse para mim: Carlito, olha, lança o livro, mas festa não, bebida alcoólica, nada. Eu digo: eita capecha, como é que vai ser? E meus amigos chegando, o Mourão, que era jogador de futebol, tal, meus amigos em si eram poucos, o Márcio, que é dono do Salinas, pouca gente, e daqui a pouco começaram a chegar as famílias dos presos políticos. Para mim foi uma satisfação tremenda, inclusive o discurso da filha do Julião, mas quando chegou o Arraiz, ele me deu um abraço e disse: Lima, o meu uísquezinho, que negócio, o governador. Eu fui lá com o dono da livraria. Aí o dono da livraria: está liberado. Eu mandei minha sobrinha comprar 3 garrafas de uísque, aí fomos até tarde. Então, mas isso aí não foi pelo valor do livro, foi a afetividade. Mas esse livro tem valor, tanto que eu fui entrevistado pelo Jô Soares, né? Todo mundo que é entrevistado no programa do Jô. E outra coisa, foi traduzido para o espanhol. Eu lancei em Buenos Aires, em Lima e outros lugares aí. Bom, mas acontece o seguinte: por causa desse livro, um amigo meu, que era editor-chefe de um jornal lá em Maceió, disse: Carlito, eu gostei do seu livro, você é um bom contador de história. É diferente o contador de história de um escritor e de um romancista, né? Você não quer, aí perguntou para mim, você não quer uma coluna semanal no jornal, você fazer uma coluna todo domingo, você escreve uma crônica ou uma história? Eu topei a parada e comecei, botei essa coluna de História do Velho Capita. Então, desde 2002 até 2022, são 20 anos ininterruptos, que toda semana, na quinta-feira, eu escrevo uma crônica que vai ser publicada domingo em vários jornais. Tem o Jornal do Sertão, o Jornal da Besta Fubana do Recife, e outros jornais e sites também. Mas o que eu quero dizer é que a minha linguagem é uma linguagem coloquial e o povo gosta, não é? O povo, eu me encontro às vezes com as pessoas, aí: Carlito, eu li aquela tua, eu gostei, eu tenho uma história parecida, ou outros me dão uma história. O cara chegou para mim há uns 2 meses atrás: rapaz, olha, eu tenho uma história de uma mulher, de um cara amigo meu, que vai casar pela 3ª vez. Eu digo: daí, rapaz, o cara casar 3ª vez, se ama. Acontece o seguinte, que essa 3ª mulher dele é filha da 2ª. Eu digo: aí dá uma história. Aí dá. Aí eu começo a inventar. Claro que minhas histórias, minhas crônicas, isso a gente confunde muito de crônica e história. Ela tem muita da minha fértil imaginação. E no final do ano eu junto e faço os livros, né? Como aquele, eu tenho aqui, que eu trouxe, Carinho Só de Mulher, Captar Só Maceió, são crônicas da cidade, né? Era uma vez em Maceió, Viventes de Maceió, Graciliano Ramos tem um livro, Vicente de Alagoas, eu botei o Vivente de Alagoas, eu botei o meu Vivente de Maceió. E também aqui, ó,
contos levemente eróticos. É o seguinte, porque nas minhas histórias eu boto um pouco de humor e uma pitadazinha de sexo também, erótica, e o pessoal gosta. Essa é que é a verdade. Então, eu me tornei um cronista. Eu não sei se eu sou cronista ou contista. Não sei se sou cronista ou contista. Porque uma crônica, ela é escrita, uma narrativa de uma situação que está se passando naquela época. Já um conto, não. Um conto é uma história que tem um personagem, não é? Eu misturo os dois. Bom, então essa aí é a minha história de cronista. Mas acontece que eu me atrevi a ser romancista também. Eu não sei nem se é romance mesmo, porque eu resolvi, em 2018, escrever, eu tinha uma história, eu escrevi um romance, uma trilogia em homenagem a Alagoas. Vai ser uma história do alagoano. Comecei a pensar numa história de uma família alagoana. Começa em 1920 e termina em 1923. E dei o nome da trilogia, eu chamei Trilogia das Lagoas, porque Alagoas tem 3 grandes lagoas, não é? Tem a Lagoa Manguaba, a Lagoa Mundaú e a Lagoa Jequiá, são as 3 maiores. Se você olhar na bandeira de Alagoas, no escudo de Alagoas, você vê que o Theo Brandão, ele fez o escudo, botou 3 peixinhos, 3 sardinhas. Aquelas 3 sardinhas significam essas 3 maiores lagoas de Alagoas, que são Manguaba, Jequiá e Mundaú. Então, eu escrevi e eu trouxe até aqui, eu já fiz. Essa aqui é o Manguaba, é o romance. Ele é de 2020 a 1965. Depois, Mundaú, que é de 1965 até 79, quando se dá a anistia, e que já está pronto, mas não recebi ainda, é o Jequiá. Jequiá eu trouxe somente para mostrar que os 3 já estão prontos, essa trilogia. Mas eu misturei o romance com a história verdadeira. Então, em 1936, por exemplo, 30 e poucos, havia em Maceió uma reunião de escritores, os maiores escritores brasileiros, Graciliano Ramos, Jorge de Lima, Aurélio Buarque de Holanda, Raquel de Queiroz, Zé Lins do Rego, viviam, era uma patota que tinha lá no Café Colombo. Então, no meu romance, o personagem, ele faz amizade e com a patota lá do Café Colombo, e eu mostro um pouco de história de Maceió. Quando chega em Rebenta, 1964, tem vários aspectos também históricos, reais, umas que eu passei, outras que eu não passei. O romance, a história toda, é um pouco biográfica. Inventei muita coisa. Ariano Suassuna já dizia que gostava demais dos loucos e dos escritores, porque eles mentiam muito, eles não suportavam a vida real e mentiam, faziam uma vida irreal para eles, né? Então, tem aí quem quiser tentar à venda esses 2 livros, o Manguaba e o Mundaú, aqui com a menina, e o Jequiá será lançado agora
já está pronto, já está sendo feito lá em Minas Gerais. Então, eu só queria permissão para ler aqui o finalzinho do prefácio, que eu não sou besta, eu sou amigo de infância do Cacá Diegues. Eu digo: Cacá, você vai ler esse livro aqui. Ele leu os 3 e vai fazer o prefácio. Aí, no final do prefácio, ele diz assim: sinto-me orgulhoso de ser amigo de Carlito, de ter dividido com ele experiências e descobertas que só na infância e na adolescência pudemos experimentar. Aprendi com ele e ele comigo muitas coisas que só essa conivência pode inventar. Acompanhando sua carreira de escritor bem-sucedido, sinto-me homenageado, como ele deve se sentir com qualquer de meus filmes que dê certo. Nós somos partes da extensa família cultivada à beira do cais da Avenida da Paz, onde nós nascemos. Pronto, somente isso que eu tinha que dizer para você. Muito obrigado. Agora, o nosso visitante, aí alguém pode perguntar, qual dos dois? O baiano Franklin Carvalho. Boa noite, é uma honra estar nessa mesa tão ilustre e estar aqui perante os penedenses, os alagoanos, os visitantes de todos os lugares. Eu estive em Penedo pela primeira vez em 2005 e a cidade me comoveu. A gente está aqui para falar de cenário, mas o cenário ele vai além da arquitetura, além da natureza, e envolve isso também, mas é o cenário, é a geografia dos afetos. Como Penedo afeta alguém que lhe visita, que lhe conhece. Essa história, esse legado todo de séculos que foi deixado aqui, me comoveu a ponto de pensar como seria um homem ser solitário em Penedo. Porque eu estava vagando solitário, vim com amigos, mas me separei e comecei a vagar. E comecei a conceber um fazendeiro em Penedo que teve desventuras amorosas e que encomenda essa história desse livro, encomenda um feitiço da Bahia para atrair mulheres. E vem um feitiço falso. Vem um feitiço falso por um mensageiro malandro, e esse fazendeiro retém o mensageiro. Você só sai da minha fazenda quando eu conseguir sorte no amor. E a história desse livro é a história desses dois homens, o fazendeiro aprendendo a ser menos turrão e o malandro aprendendo a ter um pouco mais de responsabilidade, o convívio difícil desses dois homens, a amizade deles e a prostração desses homens perante as mulheres. Como eles chegam às mulheres, como eles atraem esse mistério feminino e resolvem esse mistério feminino. Uma das tarefas que o fazendeiro incumbe o mensageiro, depois que começam a coabitar, é escrever cartas de amor. Esse livro se passa em 1965, começa em 1965, e ele trata de alguns costumes da época. O costume de ter a foto do Papa nas casas, nas moradias, o Papa João XXIII, que, na verdade, chega até aquela quadrante, né? Uma dessas cartas, o fazendeiro escreve assim: até hoje, para uma mulher que ele perdeu, até hoje eu penso nas coisas que você deixou para trás, seu chale, seu tamanco, seu fole de acender fogão. Penso se vale a pena segui-la e lhe entregar esses motivos. Depois eu creio que nada será resgatado. Onde encontrá-la? É o tal mar que o homem observa. Enquanto o amante cogita, o tempo passa vincando a sua pele, arrancando as cascas das árvores, levando as folhas podres aos charcos. Aqui, em Penedo, aqui o tempo se levanta todas as manhãs e se põe no fim da tarde. Nós o vemos novo, crescente, cheio e minguante, e mais uma vez novo. O tempo chove, o tempo enche o São Francisco, o tempo escorre rio abaixo, o tempo carrega peixes, o tempo banha e alimenta os meninos.
E há só o tempo, Jandira. O amante tem um mar inteiro de tempo pela frente. Por isso escrevo esta carta fantasma endereçada à gaveta da escrivaninha. São palavras que encontrei no lençol branco no dia em que acordei sozinho. Como não queria perdê-las, faço este embrulho e guardo em lugar seguro. É como posso me ocupar, dar mais e mais para o tempo levar. O amor é como aqueles becos perigosos em que entramos e no dia seguinte nos perguntamos: como é que eu fui passar ali? Podia ter sido roubado, já era meia-noite, como fui tão desatento? E, no entanto, voltamos ao mesmo beco, andando por caminhos novos, tentando evitá-lo, saindo com vida no mesmo cais. No fim, entendemos que não fomos nós. O tempo foi quem entrou pelo beco para nos mostrar que nada teme. Foi ele que emprestou nossos pés para seguir as suas rotas. O tempo foi quem amou, o tempo quem teve medo, o tempo quem levou tudo, o tempo quem riu de nós. Saiba, minha querida, o tempo foi quem ficou aqui, com amor, Francisco dos Anjos. O Francisco dos Anjos, o nome dele, inclusive, é inspirado no Convento dos Anjos. E ele vai fazer alguns passeios pela cidade com esse mensageiro que chega da Bahia, vai se envolver com a comunidade local, com o mercado, vai falar do mercado, vai falar de alguns cantos, que o Francisco Sales, esse livro do Francisco Sales, que eu acho que a maioria aqui conhece, me serviu muito para fazer essa pesquisa histórica e falar de uma coisa que para mim é muito importante e muito cara. O memorialismo das cidades é uma fonte. Eu sou um leitor ávido de livros memorialistas, de qualquer cidade do interior, as menores que sejam, né? Porque falam justamente desses personagens que ficaram na história, do primeiro caminhoneiro da cidade, da mulher que tinha má fama, né, ou que era condenada e tal, ou dos loucos que viviam nem tanto mendicando, mas eles tinham até um certo apoio da comunidade, um carinho que hoje não se vê com os vulneráveis. Então, primeiro essa paixão por Penedo, depois essa pesquisa histórica, essa vontade de situar o livro naquela década de 1960, com todos os debates morais que havia, a questão da erupção do golpe militar, da ditadura, né? E qual seria o posicionamento desse fazendeiro, qual seria o posicionamento desse malandro, que era um homem que vivia ao léu, né? Então, vou tentando compor, nesse romance, com alguma poesia, com algum humor, esse contexto, essa geografia de um Penedo possível para a época. Agora, Ricardo. Boa tarde. Eu tenho o imenso prazer, mais que isso. Na verdade, o som está saindo bem? Na verdade, uma fortíssima emoção, e eu já explico o porquê do superlativo. Eu estou no Teatro 7 de Setembro. Esse teatro foi reconstruído uma vez, porque comprado anteriormente por meu avô, Cícero Cravo. E isso eu poucas vezes vim, sim, antes de sair de Penedo em direção ao Rio de Janeiro, para me formar e para estudar, saí daqui aos 12 anos de idade. E comparecia com o teatro já fechado, poucas vezes com a minha mãe, a visitar frugalmente, apenas pelo prazer, esse Teatro 7 de Setembro. Portanto, é de imaginar, eu quero testemunhar aqui a todos, sobretudo a esta mesa, a emoção que me povoa neste momento. Para mim, é um dos pontos mais altos de uma vida já tão alongada, já tão extensa e tão trabalhosamente tramada em eventos, em trabalhos, em sacrifícios. Por isso, ao dizer isso, eu quero agradecer de imediato as palavras que eu ouvi aqui. Eu quero agradecer muitíssimo a generosa apresentação que foi feita e que, é claro, que soma e se agrega a essa extensão de emoção. Eu espero que não tenha um piripaque daqui a pouco, mas as suas palavras, meu caro Geraldo Agela, me deixaram muitíssimo satisfeito
e, sobretudo, muito recompensado da sequência sempre muito problemática, mas nunca contra a minha própria vida. Eu não posso reclamar da vida, eu sou uma pessoa razoavelmente que atingi aquelas coisas que objetivava atingir, que fiz as coisas que objetivava fazer, mas sempre com dignidade e sempre com paixão. É a única coisa que pode definir um trabalho, que no caso meu, é a paixão que me fez envolver em tudo que fiz. Portanto, eu quero lhe dizer que a sua apresentação me deixou muito orgulhoso e você cita, naturalmente, fatos muito importantes da minha vida. Você cita fundamentalmente o dicionário Cravo-Albim da MPB, que de fato foi eleito pela grande seminário em Paris para os dicionaristas e seus respectivos dicionários. Havia muitos dicionários, é claro, a maioria esmagadora, dicionários de língua, as línguas nacionais de cada país têm o seu dicionário. Nós fomos contemplados com dicionários brilhantíssimos de Aurélio Ferreira e Antônio Weiss, para citar dois. O meu dicionário, que é um dicionário absolutamente único, é o Dicionário de Música Popular, que foi editado por Antônio Weiss, exatamente o dicionarista da língua portuguesa, um dos mais afamados. Portanto, eu quero me referir a isso com muita emoção, que de fato é um trabalho de vida. É um trabalho que não tem fim, nem terá fim com o meu desaparecimento inevitável daqui a pouco. Eu espero que não tão pouco assim, mas não terá fim, porque é um dicionário que recupera memória e agrega memórias. Memórias de cada movimento artístico, de cada indivíduo da arte, no caso da música popular. O que também é muito raro, porque os dicionários em relação à música se remetem a dicionários de música erudita. Na Europa, não há nenhum dicionário ligado à música popular. Todos, o mais extenso dos quais é o alemão, ligado, evidentemente, às óperas em especial, e a música erudita dos seus grandes autores clássicos, por certo, inseridos. Portanto, é um trabalho interminável, que eu me dedico a ele a cada dia, até 3 horas da manhã, lendo, recortando coisas, transferindo imediatamente aos dicionaristas, que é uma equipe de 6 pessoas. Isso já por 22 anos sequenciais. E eu espero que nunca possa, mesmo depois do meu desaparecimento natural, que isso possa deixar de ser feito, porque o dicionário pode envelhecer, ele se estratificaria no momento em que se para de atualizar. Portanto, essa atualização significa vida, significa respeito à memória. E é isso que me embriaga e me toma de todo gosto pela vida. É defender a preservação da memória, não fazer com a contribuição pessoal e estimulando as pessoas que eventualmente me ouçam, que eventualmente compartilhem ideias comigo, de estimular esse tipo de defesa, que é defesa da memória. Eu lanço aqui exatamente esta chama de que vocês que estão aqui participando de um festival como esse, que é um festival sedimentado na memória, razão que estamos nós 4 aqui, como estão todos os que participam desta festa da literatura, defendendo a memória da literatura, a memória do conhecimento, a memória das pessoas que gravitamos em torno desse bem, que é um bem estimabilíssimo. Portanto, eu fico muito feliz em lhe fazer especificamente esse agradecimento. Quero certamente fazer também um elogio ao meu estimado amigo, eu disse a ele aqui na entrada, perguntaram-me, Carlito, se nós somos parentes, porque eu tenho tantos parentes aqui em Penedo, né? E daqui a pouco também me refiro a eles, que são muito importantes na minha vida. Não sei se Ivone Peixoto já chegou, é uma historiadora e que lançou um livro sobre Penedo, que foi um dos maiores deleites da minha vida recentemente, ao ler
e me estimular para fazer um prefácio modestíssimo. O livro é grandioso na definição de Penedo, da história, na pesquisa dessa pesquisadora exemplar, que é a Ivone Peixoto. Está aí, Ivone? Ah, está aqui. Muito obrigado, Ivone. Portanto, é um agradecimento que eu faço a esse tipo de gente que vale a pena. Vamos valer a pena. É o que eu clamo e é o que me inspira a minha vida. Carlito é uma pessoa que vale a pena. Ele me fez abrir, e falando apenas em primeira pessoa, me fez abrir a volta a Alagoas. Eu não vim a Alagoas há muitos anos, depois que saí de Penedo. Depois a morte da minha mãe me deixou muito consternado, a saudade era muito forte, a lembrança de Penedo era quase que irremovível da minha mãe, e eu não queria vir a Penedo com medo daquilo que de fato ocorreu como tinha que ocorrer, o sofrimento da lembrança. Mas o sofrimento de uma lembrança que se retempera no amor, que se retempera na gratidão, fica mais amável, bem mais amável. E eu passei a vir a Penedo sempre que estava em Maceió, em geral, ultimamente, a convite do nosso Carlito Lima, com o memorável Festa de Literatura na antiga capital de Alagoas, que é uma festa inesquecível, que eu compareci ao lado de gente importante, como Cacá Diegues, como Lido Ivo, e você citou, citou também um dos causadores e formuladores do dicionário, que foi o professor Manuel Diegues Júnior, um grande alagoano, pai do Carlos Diegues, e que me estimulou a fazer cursos contando a história da música popular brasileira como definição amarrada à nacionalidade brasileira, de que muitas pessoas têm até vergonha, preferem se dizer adeptos do francolismo, adeptos do americanismo, adeptos da cultura europeia, ou até mesmo apenas da literatura francesa. É ótimo ser, mas jamais exclusivamente. Nós temos aqui esse tipo de grande bem cultural, que é a nossa cultura e que é a nossa literatura, e que é a nossa música popular. Música popular que é definidora dos traços fundamentais do ser brasileiro, que é um ser que constitui uma civilização homogênica. Essa história de dizer que o brasileiro, como ainda há pouco eu li em jornal, uma pessoa metida engraçadinha, disse que não há país mais racista do mundo do que o Brasil, é uma mentira. Isso não é verdade. Não é verdade porque nós conhecemos a alma do brasileiro, que no seu geral é uma alma cheia de bondade intrínseca, porque é a miscigenação do branco com o negro e com o indígena. O indígena foi fundamental para retemperar o que nós somos de gente com apetência e amor à vida. Portanto, não vamos nunca acreditar nessa falácia de que a cultura brasileira é uma cultura subterrânea, é uma cultura que pode perseguir racialmente e especialmente os negros, o que é um absurdo, e se fosse verdade, uma monstruosidade de que o país jamais seria desculpado, e já nos chega o horror que foi a escravidão por quase 400 anos no Brasil, é uma mancha que ainda está por se resgatar. Sim, eu pelo menos defendo esse tipo de ideia. Não se pagou o preço altíssimo imposto aos escravizados do Brasil. Há que se pagar um dia, melhorando-se o governo. Vamos esperar. De qualquer modo, eu quero muito, ao agradecer a Carlito, dizer que ele deixa essa conversa mole, de dizer que é ex em tudo, ex nisso, ex naquilo tudo, porque é uma pessoa que é permanente, é eterno e nunca ex na amizade e, sobretudo, na consideração amorável dos amigos, jamais será ex de coisa nenhuma. Ele está sempre presente, está sempre no nosso coração. Você não é ex, nem nunca mais diga isso, que é ex em tudo, porque é uma grande mentira. Aliás, a mentira é muito própria dos cronistas. Os cronistas necessariamente têm que tecer
E isso é uma discussão que podemos ter ao longo da palestra, quer dizer, que é a temática básica dos cronistas. Eu também sou, como você, um cronista semanal. A cada quarta-feira eu publico, nesses últimos 5 anos, um artigo. E às quartas-feiras, o seu é sexta, né? É domingo? É. Portanto, nós somos também irmãos nesse tipo de convergência que nos une, não é? E, finalmente, agradecer ao nosso Franklin, este jovem talento. Eu tenho certeza que o seu livro há de ser muito bem aceito e lido por mim. Eu espero que você me diga onde se está vendo aqui para comprá-lo. Sair a correr a comprar o seu livro. O Franklin foi muito conveniente no que falou de tudo e no que falou, sobretudo, do nosso Francisco Salles. É um dever, e eu faço isso com muita emoção. Nesse momento, eu não sei se depois da morte de Francisco Salles, esse grande penedense que fez a Casa de Penedo e que me auxiliou intensamente, a minha biógrafa, no livro, que é uma biografia feita por Cecília Costa. Cecília é sobrinha dos Costa, dos famosos intelectuais do Rio de Janeiro. E ela fez uma biografia minha chamada Um Homem, Imagem e Som. É o título do livro, o meu nome. Portanto, é uma alegria eu ouvir o nome de Francisco Salles, este grande penedense que fez muito, mas muito pela cidade. Eu adoraria fazer um milésimo do que Francisco Salles fez pela minha terra de emoção, de ação de coração, e que é essa cidade mágica de Penedo. Ainda há pouco, à entrada, eu conversava com uma pessoa interessantíssima, que é daqui, e que é sobrinho ou descendente direto de um dos grandes maestros da música popular, constituidor da música popular, e que é o maestro Fonfon. E dizia ele que nos anos 50, quem me falava de Penedo, e eu imediatamente me ajuntava ao comentário como filho da terra, foram 2 grandes intelectuais no Rio de Janeiro que perfilaram Penedo durante muito tempo numa caravana da cultura que vinha de barco até as margens de São Francisco, entrando em Penedo, e que foram o embaixador Pascoal Carlos Magno e a cronista Eneida Costa de Moraes, conhecida sobretudo pelo nome reduzido de Eneida, que foi muito querida amiga e colaboradora, tanto quanto Pascoal, no Museu da Imagem do Som, na época de ouro do museu, quando eu estava organizando e estruturando este museu, que até hoje é um museu, de fato, muito mítico, porque muito original. Portanto, eles fizeram aqui em Penedo caravanas de cultura nos anos 50 que foram célebres. Falou-se de Penedo em tudo quanto é crônica, em tudo quanto é jornal, em tudo quanto é cidade. Orgulho dos penedenses. Minha mãe chorava ao ler as matérias nos jornais da época, não é? Ah, meu Penedo e tal. Enfim, foi um grande momento também de ilustrar-se a memória de Penedo, que vale a pena sempre ser ilustrada, como é o caso desse festival, dessa feira de livros aqui. Eu proponho que, já falei hoje com Ivone Peixoto, e amigos que estavam visitando o Cine Penedo, que está em reforma e que vai ser mais um espaço de cultura, de arte para a cidade muito importante, o Cine Penedo, que este teatro, 7 de setembro, não pode fugir ao destino do nome. Há que celebrar, sim, o 7 de setembro de 2022, consagrando-se o bicentenário da independência. Meus amigos, todos os países do mundo, especialmente os países mais fortes, celebram, agarram-se como fosse a própria vida às suas datas nacionais. Os Estados Unidos celebra a sua data nacional com grande amplidão, tanto quanto, é claro, que a França, e para citar apenas 2 países que nos são referenciais. É inacreditável que o Brasil não celebre como deve celebrar o seu bicentenário. Eu não estou ouvindo muitos rumores em relação a isso, nem nós estamos ouvindo. Isso nos intimida, nos assusta e nos denigre.
Onde é que nós estamos que ficamos silenciosos? Por quê? Por conta de quê? Um governo talvez mudo ou surdo. Não quero entrar em qualquer comentário político, muito menos sobre o governo aqui. Mas não me refiro ao local. Vocês sabem que eu me refiro a uma outra instância. Mas o fato concreto é que não se ouve falar no bicentenário do Brasil. Não se ouve falar no libertador do Brasil. Cadê a figura de Pedro I? Por que não aclamarmos Pedro I como de fato é o libertador do país? Por que não se falar no 7 de setembro? Este teatro pode perfeitamente, eu ofereci hoje a Ivone Peixoto, esse tipo de possibilidade concreta. Eu estou fazendo o livro, um DVD totalmente original, tanto o livro quanto o DVD. O livro é um estudo de Pedro I, 6 retratos, por 6 grandes historiadores do Brasil, curatelados por Mary Del Priore, que é uma grande historiadora. Dentro do livro, com esses ensaios, um meu e de outros nomes importantíssimos, inclusive de membros da Academia Brasileira de Letras, o livro porta um CD absolutamente original. Sabem qual é o título do CD? Pedro I, o libertador e compositor do Brasil. É um espanto que as pessoas, quando eu digo isso, em geral se surpreendem, pois o nosso herói, Pedro I, Pedro de Alcântara, Pedro de Alcântara foi um grande compositor e aluno do padre José Maurício e de outros notáveis da sua época. E fez uma obra que está sendo pesquisada, foi minuciosamente pesquisada por mim e por uma equipe, e nós estamos celebrando Pedro I com um CD valioso, lembrando, inclusive, uma obra-prima dele, que é o Credo, em 6 movimentos. É uma peça, como se usava à época, como todos sabemos, para a igreja, dentro do ritual da missa, ou de ritual de expansão católica e tal. Então, ele fez um credo com 6 movimentos, que é uma obra-prima, e nós vamos incluir este credo em 6 movimentos dentro do CD, como homenagem à Imperatriz Leopoldina, que foi uma artífice, uma heroína do Brasil, que ninguém recorda, a mulher de Pedro I, heroína Habsburgo, filha do imperador da Áustria e austro-húngaro, o Francisco José I. E é a nossa imperatriz que levou o marido a proclamar, no 7 de setembro, o grito da independência. Portanto, é muito bonito que a gente possa recordar esse tipo de evento, e eu proponho, já ofereci isso aqui hoje em conversa com o Ivone Peixoto, que a gente possa celebrar. Por que não? Não é tão difícil, eu imagino, vai causar ciumeira em geral, mas que venha a ciumeira fazer-se com que Penedo possa liderar, por conta do título deste teatro, a comemoração do aniversário bicentenário, 200 anos da independência de um país que tem, sim, que ser independente. Vamos pensar nisso, com o apoio do Carlitos. Bom, meus amigos, eu quero crer que eu já me exaltei o suficiente, já fui mais do que necessariamente exortivo, andei até cobrando coisas, pedindo coisas, o que é muito comum ao meu temperamento. Eu lhes peço por isso mesmo desculpas. Eu sou assim, eu sou movido à paixão. E essa paixão me faz sempre, e é uma decorrência natural da minha vida, é o amor a este país. Eu sempre amei este país onde nasci. Sempre amei esta cidade onde também quase nasci. Onde nasceu minha mãe, os meus ascendentes, os meus parentes nasceram aqui. Portanto, é necessário defender esses valores que são permanentes, são os que devem ser acarinhados, devem ser estimulados. Eu fico muito grato e peço-lhes desculpas pela exaltação, mas eu devo lhes dizer que eu sou assim mesmo. É muito difícil, nessa altura da vida já tão alongada, mudar e me tornar um cordeirinho. Mas
de qualquer maneira, quem sabe, eu até rezo para isso, mas sei que não vai acontecer. Muito obrigado. Gostaria não sei se seria o caso, o Maurício pode concordar ou me repreender, de abrir para o público e dar uma outra rodada aqui para os escritores. Alô? O que é que vocês acham? Pronto. Quem se sentir à vontade para fazer algum questionamento e tal. Entendeu? O doido mais apaixonante de Maceió. O doido mais apaixonante de Maceió, das suas crônicas. Doido. Maluco. Carlito, na sua opinião, qual foi o doido, o louco de Maceió, mais sedutor, mais apaixonante para quem lê, para quem conhecer? Eu achava o Seu Fortes. O Seu Fortes era um cara que tinha uma leiteria, tinha uns 20 gado ali perto do Salgadinho, e de repente ele ficou louco. Não sei por que ele ficou louco, e descobriram que ele era anticomunista. Então, nós pequenos de 12, 15 anos, aí quando o Seu Fortes aparecia com 30, 40 cachorros, os gados dele morreram, e ele ficava com os cachorros passeando pela avenida, e a gente chamava ele comunista, ele saía correndo atrás da gente com pedra. Era emocionante isso. E, então, um dia, morreu Getúlio Vargas. Quando morreu Getúlio Vargas, um colega meu, menino, de 14 anos, Kiko, pegou e gritou para ele, quando apareceu o Seu Fortes na avenida: assassino do Getúlio. Esse cara ficou louco, ele rodava assim, assassino é a puta. Então, para mim, foi o louco mais apaixonante, mas lá tem louco à vontade, né? Mas quanto aos 7 de setembro, eu acho que o governo já devia, pelo menos, eu continuo fazendo umas festas literárias. Quando eu saí de Marechal Deodoro, eu fui para Maceió, comecei a fazer festa literária nos bairros periféricos, no Jacintinho, no Inferno Velho, do Pontal, e outros bairros periféricos. Aí chegou a pandemia, eu parei. Mas agora recomeçamos. No mês passado fizemos no Pontal da Barra, e hoje nós estamos fazendo no Vergel do Lago, um dos bairros mais pobres e de uma densidade enorme lá em Maceió. E eles me mandam as fotografias, e mandaram agora uma fotografia, o Claudemiro Avelino, que é aqui de Penedo, juiz de Penedo, ele é historiador, e eu pedi para ele, o tema da mesa dele é exatamente o bicentenário da independência do Brasil. Pelo menos em petit comité a gente já está fazendo alguma coisa. Mas acho que merece uma coisa bem maior, é claro. Shirley. Boa tarde. A minha pergunta é para o Franklin. Eu não conhecia teu trabalho. Eu conheci através da programação da Frei Penedo. E quando eu vi o título do livro, alguma coisa me fisgou da ordem interior do mundo. E aí eu comecei a ler tudo que eu encontrava. E aí várias entrevistas. E algumas coisas foram me pegando. Tem uma matéria lá que você fala que queria ser bruxa, quer ser bruxa. Pegaram essa frase, né, colocaram lá no título, ficou muito legal. E aí, é o seguinte, eu vim de Maceió para cá para pegar o livro, porque eu não tive paciência de esperar chegar pelos Correios, esse da Ordem Interior do Mundo, e não encontrei ali. E aí, eu queria te perguntar o seguinte, eu li que você
viaja pelo interior, viajava, enfim, alguma circunstância da vida, e ia recolhendo essas histórias. Eu nasci em Maceió e fui criada no interior, e trabalhei depois num órgão que tinha muita ligação com o interior, e fui vendo muitas transformações nos últimos anos. E eu queria saber de você, principalmente transformações relacionadas, o que foi que você percebeu que mais mudou nos últimos tempos, nessas suas viagens, nessas histórias que você vem ouvindo, principalmente relacionadas a se a tecnologia teve alguma interferência. Porque eu, por exemplo, eu trabalhei num lugar que eu vi a substituição dos animais por moto, né, no transporte. E uma simples coisa dessas muda muita coisa. Não é só isso, né? Tem toda a implicação ali naquela vida. E aí eu tenho essa curiosidade, já que você recolheu tantas histórias aí pelo interior. Obrigado pela pergunta. Eu sou do interior também, sou do interior da Bahia, Araci, a cidade fica perto de Serrinha, no sertão da Bahia. Eu reparei quando eu cheguei aqui, eu sou uma pessoa que tem medo de cortinas, deve ter uma fobia de cortinas. E para se explicar, porque quando eu era criança, na cidade só havia aquelas janelas de madeira, então não precisava cortina, aquelas de tábua, na verdade, que tinha no sertão. Cortina a gente só via quando chegava um teatro na cidade, ou se chamava a Semana Santa, o Teatro da Paixão, ou então o circo fazia os espetáculos, aquelas tragédias de circo. Como eu era criança, aquelas tragédias, aquele sangue de Cristo me fazia chorar. Então, toda vez que eu vejo cortina, eu tenho ainda esse recalque, esse susto. É que eu vejo muitas, né? Mas hoje eu passei a gostar do teatro, a me ambientar com o teatro. Eu via, eu acho que todo mundo aqui transitou pelo sertão, eu via uma certa densidade no sertão, que ainda hoje persiste, uma certa seriedade, uma certa dor, que é própria da religião católica também, dessa herança católica que a gente tem, de uma certa religiosidade muito forte, muito concentrada, e que começa a ter alguns impactos por conta de algumas mudanças sociais e econômicas. A gente percebeu que no começo do século XXI, houve um certo boom econômico que trouxe vantagens para essas cidades pequenas, mas também um crescimento da área geográfica delas, com periferia, por exemplo. Essas periferias hoje, superado o momento de boom econômico, elas começam a padecer problemas das cidades grandes. Você tem tráfego nas cidades pequenas, nas periferias das cidades pequenas. Você tem várias carências, o desemprego, tudo isso. Alguns condomínios que surgiram nas cidades pequenas. Eu falo até de Paraty, por exemplo. Paraty, que é um lugar que é vendido como cartão postal do Brasil. Aquele núcleo que tem a Flip de Paraty, eu soube que é uma exceção na cidade, porque em torno da cidade é uma guerra de facções, né? Cheguei no sertão da minha cidade, me chamaram, a professora me chamou para ver um trabalho dela num povoado. Quando você chegou nesse povoado à noite, que ela foi mostrar um filme que ela fez, os povoados vizinhos cresceram, então não são povoados isolados, são bairros. Os meninos pegam motos e saem de noite de um povoado para outro, com risco até de bater num arame farpado no caminho e sofrer algum acidente. E algumas mães estão lamentando perdas de filhos por causa de guerra. Enfim, é como se não fossem mais povoados do sertão, mas bairros de uma cidade grande, né? Mais conectados, mais unidos pela tecnologia, mais unidos pelo transporte rápido, né? Mas que começa a absorver essas problemáticas. Eu acho que você respondeu essa pergunta. Boa tarde. Eu quero Salgado parabenizar... Maranhão, só para identificar Exato. na gravação. Tá, obrigado. Eu quero parabenizar a vocês por esta conversa tão enriquecedora, mas parabenizar nós próprios por termos tido a oportunidade de ouvi-los nessa tarde. Essa grandeza de espírito, a partir da mediação do Geraldo Magela, dos comentários e da leitura do premiado autor, que é Franklin Carvalho, do visionário e do Quixote da cultura, porque todos que fazemos cultura no Brasil, com as dificuldades,
com todos os entraves que temos para fazer cultura de excelência, só mesmo sendo Quixote. Eu sou um deles também. Então, o Carlito é um Quixote da cultura alagoana e que tem realizado, feito maravilhas nesse estado, fazendo muito com nada, com pouco. Isso é a arte da magia, do talento, da boa vontade e da consciência dos valores, do que é realmente essencial, do amor pelo país, como ele ama a sua terra e segue, não tem prazo, não tem aposentadoria. As pessoas, o sonhador não se aposenta, porque o sonho não pesa. A gente vive de sonho, nós vivendo da cultura e não morremos, porque o simbólico não morre. E meu querido amigo, também outro sonhador, outro Quixote, que é Ricardo Cravalbim, meu vizinho, meu amigo, tão generoso, tão elegante e de uma contribuição imensa para o país. É uma personalidade da cultura nacional, do Rio de Janeiro, é uma autoridade da cultura, um homem da cultura, do livro, mas da cultura de um modo geral, de várias interfaces culturais, sobretudo a música popular. O seu dicionário altamente original. Não há nada igual no Brasil, e é preciso reconhecer essa contribuição popular que a cultura do Brasil tem. Nenhum país tem a cultura que nós temos, por causa justamente dessa mistura de raça, essa contribuição de que eu falava Oswald de Andrade, a contribuição milionária de todos os erros. Então, erros e acertos, é justamente esses farrapos de cultura de várias nações que se juntaram aqui, sobretudo as culturas fundantes do negro, do branco e do índio, que já aqui é original da terra, e que se fundiu, e que muita gente que pode, hoje é um debate muito grande, eu sou, digamos, eu participo desse debate, da questão de raça, identitária, de tudo, mas é justamente esses farrapos de diversas culturas nacionais do mundo, que aqui vieram e fizeram esse tecido, esse verdadeiro caleidoscópio de cores que é o Brasil. Não temos nada semelhante no mundo, do Brasil. Pode-se dizer que há racismo, e há, mas há racismo no mundo. O mundo é racista, e o Brasil tem isso, mas não é incompatível com as conquistas que nós temos de harmonia, de certo tipo de harmonia que nenhum povo conseguiu neste país. Nós não temos conflitos antagônicos, porque temos uma mistura que não houve em país nenhum. Então, eu louvo essas palavras que vocês disseram, você, Ricardo, com muita propriedade, você é um amante do país, você tem feito a vida inteira, gastado sua vida, e seguirá gastando da melhor forma possível, amando esse país, como eu também. Nós somos aqui apaixonados, e não se faz nada sem paixão. Então, parabéns por esta fala, que nos alimenta, que nos estimula a seguir quixotescamente, amando o Brasil e fazendo o melhor que podemos. Parabéns para vocês e parabéns para nós. Boa noite. Eu quero aproveitar para publicamente agradecer a Ricardo pela disponibilidade em prefaciar o meu livro, que me deixou muito honrada e muito emocionada. Muito obrigada, Ricardo, também por suas palavras aqui nesse momento. E a pergunta que eu quero lhe fazer é se você apreciou o passeio no Rio São Francisco hoje. Como é que foi o seu passeio no Rio São Francisco hoje à tarde? Como foi o seu passeio hoje no Rio? Eu não posso deixar de fazer um agradecimento especialíssimo à minha estimadíssima amiga, prima, pelo passeio que me ofereceu pelo Rio São Francisco, que é absolutamente deslumbrante, não é? Um rio, hoje estava especialmente favorável, com ondas mínimas, agradabilíssimo, um passeio encantador, e claro que entrei no afluente, né, que fica à direita, é maravilhoso, né? A gente vê
vez por outras, nessa novela da Globo, que aliás é lindíssima, e que honra outro rio importante, mas o nosso rio é mais bonito ainda do que o Rio do Pantanal. É tão bonito o rio, e fui igualmente ao outro lado, aí cheguei a ver Neópolis, vi a casa plantada no morro que eu frequentava, dos meus tios Pureza e Manuel Gonçalves. Em resumo, eu vi coisas que me comoveram e fui também à cidade do artesanato popular. Aliás, isso vale a pena um registro. Eu quero crer, depois de visitar hoje o artesanato popular feito em barro, que vale a pena um estímulo maior, como foi feito em vários lugares, especialmente Caruaru. Isso me foi dito pelos irmãos Condé, que já não existem mais, porque já a idade os consumiu. Mas, de qualquer maneira, Caruaru teve pessoas interessadas, críticos, numa linguagem muito fácil, estimularam a criatividade, coisa que, evidentemente, é muito problemática, é muito sutil, você estimular a criatividade. Mas há mecanismos de indução à artesania e aos artistas populares que possam criar coisas um pouco mais progressivamente evoluídas e tal. Eu senti que falta, na cidade de Carrapicho, esse tipo de inovação. Me deixou um tanto triste, porque eu conheço as peças na feira popular dos sábados e domingos que eu frequentava com minha mãe, aqui permanentemente, meu pai e meu irmão também aqui no Cais. E não vi aquela sedução que me arrebatava nos anos 50, 60, donde deduzo que isso tudo é perfeitamente tratável, desde que haja um mínimo de interesse, desde que haja um mínimo de admissão pública de autoridades públicas ou beneméritos que existem fora de autoridades para estimular os artesãos a fazerem mais e melhor coisas criativas. Eu notei uma certa parada na criatividade dos objetos, dos bonequinhos e tal, mesmo das moringas e tal. Eu fiquei um tanto preocupado. E é hora de se fazer isso. Eu passei um fim de semana magnífico, a coisa de uns 5 meses atrás, na Ilha do Ferro, ao lado de Arapiraca. Eu comprei várias peças para minha casa na Urca e já tem bancos magníficos, mesinhas pequenas, magníficas, feitas com material todo retirado do sertão, né? Do mais alto e seco tempo possível, seca as matas e torce os paus, as madeiras. É maravilhoso o aproveitamento da artesania dentro dessa cidade muito bonita, que é ao lado de Arapiraca, a cidade alagoana de Pau... Como é? Pão de Açúcar. Exatamente. Pão de Açúcar. Pão de Açúcar fica essa cidade. Mas a praia é uma praia do Forte. Ilha do Ferro. Ilha do Ferro. Ilha do Ferro, exatamente. O rio é magnífico ali, do bom banho. É muito bonito a Ilha do Ferro. Assim de turista paulistano. Assim. Com hotéis novos e tal. Um grande movimento por conta do artesanato. Vale a pena sempre se preocupar. Hein? Vive só de artesanato. Vive só de artesanato, pau-ferro. E Pão de Açúcar. Ao lado de Arapiraca, que, aliás, é uma outra cidade da minha infância muito querida. Ao lado de Pão de Açúcar. Ao lado de Pão de Açúcar. É só atravessar o São Francisco. É verdade. Fica, então, esse registro. Eu gostaria de fazer, aproveitando a minha fala, já se alonga, de registrar aqui a presença muito querida de um verbete do nosso dicionário da música popular, e que é um grande poeta que ontem fez uma palestra nesta mesma hora e neste mesmo palco, que é Salgado Maranhão. Salgado, parabéns pelo que você pelo que você fez. E ele lança um livro muito bonito, está indo para a Europa agora, depois de amanhã, para a cidade do Porto. A cidade do Porto é a origem dos meus cravos. O meu tetravô cravo, segundo a árvore genealógica, teria vindo na corte de Dom João VI, um representante militar enviado pelo Porto. Era o Major Cravo, que eu não sei o primeiro nome, não descobri, se não me acode. Mas eu sou descendente
do Porto, escravo do Porto. Bom, eu gostaria de parabenizar o meu amigo, Franklin Carvalho. Eu também, como ele, resido em Araci, Bahia, mas moro exatamente há 2 anos em Penedo. E eu confesso, eu estou apaixonada pela cidade. Ela me enfeitiçou. E realmente, como disse o escritor Carlito, não é isso? É um lugar para se viver um grande amor. Sem dúvida. Obrigada. Bom, agora vamos fazer a nossa rodada final. Bom, eu quero prestar uma homenagem aqui a Graciliano. Boa noite. É uma honra imensa estar de volta na minha cidade também, Natal. E foi muito importante essa feira literária para me impulsionar a voltar depois de algumas perdas, né? Aqui, meu pai, mas tudo faz parte desse processo cíclico da vida. Então, mais essa semente plantada e a literatura viva. Então, temos todas essas sementes e só depende de nós realmente resgatarmos na nossa alma para podermos unir nossas mãozinhas, darmos as mãos agora para reconstruir coisas muito fundamentadas nas nossas raízes. E as minhas raízes estão aqui. Então, me impulsionou a voltar a querer dançar. Eu sou bailarina, tenho várias formações, inclusive dentro de políticas públicas, e já ganhei alguns prêmios nos editais. Então, eu sou uma brincante eterna. O último projeto, inclusive, foi na Casa das Bordadeiras, Folguedos Brincantes, lenda viva. A lenda é viva e só nós podemos transformá-la aqui e agora. Amo vocês, poetas maravilhosos. Sem a poesia, eu não vivo. Fernando Andrade. Eu acho que por humildade, né, o Carlito não falou e mais eu próximo. Vou falar. Microfone mais próximo. De Penedo. Mais próximo dentro da boca aqui? Bom, como habitante de Penedo há mais de 40 anos, aí o Carlito não falou, mas eu vou falar. Esta é a segunda feira literária. A primeira quem fez foi esse rapaz aqui em Penedo. Não, peraí, calma. Eu vou estender para lá. Calma. Carlito, juntamente com Geraldo Magela, esse agitador cultural, você não é só historiador, agitador cultural, você é muito mais do que tudo. Não me lembro o ano, nem pergunto qual foi o ano, que eu não lembro. Houve uma feira aqui sensacional, veio Abinadar, o mestre Abinadar, o nosso colega Abinadar, veio um bocado de gente e foram as aulas, e foi um movimento espetacular. E o tempo passou, o negócio amainou, e agora está voltando, graças a Deus, e a gente fica muito contente, muito contente. Penedo, para mim, é um segmento da minha vida, porque eu sou moleque de Olinda, de repente minha vida chega aqui em Penedo. Eu saio de Olinda, de Recife, vou para o Rio de Janeiro, aí aparece Pindorama na minha vida, que eu não sabia nem onde era, e aqui em Penedo já estou há 40 anos. Então isso aqui é minha Olinda, porque isso aqui é Olinda também. Então, olha, satisfação arretada de ter participado. Tá? Beijo no coração de vocês. Não tem esse negócio, beijo no coração. É cruel, né? Um beijo no cérebro de vocês. Pronto. Só mais um adendo sobre a literatura. Então, com os editais, depois de 2006, nós montamos, na Casa do Penedo, era a minha sede, a minha alma inteira estava ali, Dr. Salles, eu amo. E aí eu voltei e vou revigorar, com certeza, aqui com vocês. Não vou poder morar aqui, que eu estou morando no Rio, mas a minha terra é aqui, eu me sinto viva aqui. Então, eu montei os cafés literários e com os editais eu consegui ganhar os prêmios e levei para todas as comunidades penedenses, com cultura de conhecimento, informação e entretenimento, com os melhores músicos e os nossos queridos e amados brincantes da cidade, porque eu também sou uma brincante. Eu montei alguns projetos, inclusive tem a minha palhaça Flores Bela, que bota flores na nossa janela.
E o Claudemir acabou de mandar flores do sítio dele. Então, sem as flores e sem o amor, nós não vamos conseguir nada. E os cafés literários ganharam os editais e nós levamos para todas as comunidades. E a Escola Livre de Artes Integradas também, que nós vamos revigorar agora na Casa do Penedo e simplesmente 48 mil livros. Vamos fazê-los vivos para que nós possamos viver a nossa alma poética. Né? A cidade do Penedo causa isso. As esquinas, a sincronicidade do tempo, quando se encontram nas convergências, pode ser epistemológica, se vocês quiserem, mas não vamos falar de ciência sem falar do amor, porque só fica guardados os livros e não acontece no aqui e agora. Queremos essa transformação aqui e agora. Então, se nós nos unirmos, teremos café literário todos os dias, todas as horas. Poeme-se é o novo canal que vai ser lançado. Poeme-se. Todos podem fazer poesia no dia a dia. Bom, eu quero aproveitar para fazer uma homenagem, se é o que eu posso fazer, à autora, a Graciliano Ramos. E pode parecer óbvio citar Graciliano, citar um romano na terra em Roma, né? Mas um Graciliano Ramos especial, que é o de São Bernardo, que o Graciliano Ramos de Paulo Honório, o fazendeiro que termina o livro São Bernardo, resmungando num momento de tremenda dor pela infelicidade amorosa e sobre a sua própria vida. Eu acho que existem livros que parem outros livros, né? O São Bernardo pariu esse livro, porque eu resolvi tomar a dor daquele Paulo Honório e continuar e falar sobre essa solidão que ele demonstrava, que ele expressava. Eu espero ter chegado ao mínimo de resultado nessa tentativa de prosseguir com Paulo Honório, né? Nessa contrição que ele tinha, nessa comoção que ele tinha, e agregar outros elementos para fazer essa história prosseguir. Eu espero que esse livro meu também gere outros desdobramentos com outros autores de todas as idades. Obrigado. Boa noite. Carlito. É um agradecimento especial que eu quero fazer. Tudo que está acontecendo aqui é graças ao prefeito, meu amigo Ronaldo, sou amigo desde o tempo do Hélio Lopes, da Dona Maria. Claro, a sensibilidade para mim foi muito bom ter Ronaldo, porque o Ronaldo nasceu, se criou, ama Penedo e outra coisa, ele tem consciência do valor de Penedo. Isso aí é que é importante. E foi ele que criou essa festa literária e ele procurou o melhor. Ele trouxe o nosso Maurício Melo Júnior, lá de Brasília, um dos maiores conhecedores da literatura brasileira, que tem um programa semanal na TV Senado sobre literatura. Não sei como foi que ele conseguiu fazer um programa de literatura lá dentro do Senado. Ele conseguiu, já tem mais de 20 anos, esse programa, e ele soube escolher as pessoas, ele escolheu a dedo, que eu estou vendo aqui, esse poeta. Eu me sentei ali, me senti até bem, porque estava o nosso amigo Salgado Maranhão, o Inácio, o Chico de Assis, parecia toda a poesia. Esse Ricardo Cravalbim, que para mim é o mágico da música popular, que eu tinha um sentimento, parece, Ricardo, que nós nascemos no mesmo ano, 1940, somos mais velhos daqui, mas nós só nos encontramos quando a gente já tinha mais de 70 anos. Mas parecia que a gente era amigo há 10 mil anos atrás. A nossa amizade é desse jeito. Então, para mim foi uma honra estar aqui em Penedo e queria fazer essa
esse agradecimento especial ao Maurício Melo Júnior, que é o homem que batalha pela literatura no Brasil. Obrigado, Maurício. E obrigado pelas palavras doces, meu salgado. Ricardo. Eu, modestamente, me somo inteira e intensamente ao que Carlito acaba de se referir, a esses beneméritos, começando pelos que tiveram, a gente sabe o quanto é difícil fazer, e quem faz merece aquele tipo de referência e de reverência. Portanto, a minha reverência a quem fez esse belo encontro necessário, que esse encontro prossiga, não é, Carlito? Bom, para finalizar, eu queria só agradecer e deixar como registro, quando o Fernando levantou essa questão, nós organizamos a primeira FLI Penedo, a ideia não foi minha, do Carlito, nós estávamos descendo a serra para Paraty, onde o homenageado daquele ano, 2006, foi o Jorge Amado. E nós estávamos no carro, na van, com a família do Jorge Amado, e o João Jorge Amado propôs para mim, porque ele disse, por que vocês não fazem uma festa literária em Palmeira dos Índios? Flipi. Ele deu até já o nome, tudo. Aí ficamos maturando aquela ideia, descendo e tal. Na volta eu disse, Carlito, não dá para fazer em Palmeira pelo motivo simples. O prefeito, vou usar uma expressão bem popular, é um mala, o Alberto Cordeiro. Então, não dá para a gente ter muita conversa com ele. Aí o Fernando, esse pernambucano, alagoano, pernambucano, olindense, penedense, disse, não, por que não faz em Penedo? Aí nós falamos com o prefeito na época era o Márcio Beltrão, falamos com a Secretaria da Educação, com a Secretaria de Turismo Municipal e com a Coordenadoria de Ensino do Estado. E fizemos a festa literária de Penedo, essencialmente dentro das escolas. Fizemos algumas atividades públicas, mas essencialmente dentro das escolas, voltada para o leitor, formação de leitores. E aí trouxemos 28 escritores. Entre os escritores, por exemplo, a Janaína Amado, que já, sobrinha do Jorge, filha do James, que já morava em Maceió, veio, mas no dia da palestra da Janaína, ela adoeceu e teve que voltar para Maceió. Então, nós trabalhamos com a prefeitura, com a Unimed, o Fernando era dirigente da Unimed, deu um apoio, a Casa do Penedo, o Salles, deu total apoio para a gente, e a Faculdade Raimundo Marinho. Então, nós temos esse objetivo, porque eu já tinha trabalhado anos no governo do Estado de São Paulo, na Fundação para o Desenvolvimento da Educação, em trabalhos dentro das salas de aula, com música, teatro, dança e pintura, e artes plásticas. E nós chegamos a trabalhar com 2.000 escolas simultaneamente na Grande São Paulo, e sobretudo na periferia de São Paulo. Então eu já tinha esse know-how e conseguimos e começamos a trabalhar dentro das escolas, que é essa sugestão, Maurício, que eu faço para você, como coordenador da festa, e para o o prefeito Ronaldo Lopes, que esse evento vai crescer. Essa cidade é uma cidade encantadora. Ser prefeito de Palmeira, de Penedo, é muito mais importante do que ser deputado federal, do que ser senador da República. Isso eu disse lá atrás, e os caras já disseram, é um papo de maluco, mas não é de maluco, essa cidade é encantadora. Mas é encantadora para quem tem amor, para quem tem afeto e para quem tem a noção do valor histórico dessa cidade. Então, tem 3 cidades em Alagoas, eu não vou falar da que eu nasci, que é a que eu mais amo, mas Penedo, Marechal Deodoro e Piranhas são 3 lugares fundamentais para a nossa história e para a nossa cultura. E, no entanto, durante muito tempo, essa cidade ficou um pouco no marasmo. Você teve um festival de cinema, a vinda do Pascoal Carlos Magno para cá nos anos 50, 60, é um marco na história do Estado de Alagoas. Quando eu falava com o Sérgio Onofre sobre isso, o Sérgio ficou assim, veja lá o acervo do Braulio Leite,
o que tem de material e a placa que está lá no Teatro Deodoro, em Maceió, em homenagem ao Pascoal Carlos Magno. Então você tem uma série, o próprio Jorge Amado, quando chegou aqui em 31, ele chega em Alagoas por Penedo. Está lá na navegação de cabotagem. Ele entra em Alagoas a partir de Penedo, quando ele vem conhecer o Graciliano Ramos e todo esse grupo de intelectuais que moravam em Alagoas. Então essa cidade é muito importante. Para encerrar e não tomar mais o tempo de ninguém, e quero agradecer à organização da festa, ao Maurício, em particular, pela nossa amizade, e o prazer que eu tive de estar com 3 figuras brilhantes da literatura e da vida cultural da nossa região Nordeste, do nosso país e do nosso estado. Muito obrigado, boa noite.